Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Continuamos com a nossa agenda de resultados que está insana nessa semana. Essa semana eu estou avaliando 6 empresas de uma vez e hoje não vai ser diferente. Neste vídeo nós iremos explorar a Vivara e ponto para Vivara de novo, tá? Porque Vivara também solta a sua apresentação mesmo que ela não tenha apresentado ainda para o mercado. Então, aqui ó, a apresentação vai ser amanhã e os resultados já foram divulgados hoje, mas tem empresa que só divulga o press release, né? Então eu já vim aqui na central de resultados e já vi aqui a apresentação e o release de resultados muito surpreendentes, tá? Vamos primeiro com a apresentação e em seguida nós vamos com o press release, tá ok? Bom, deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem bem o slide. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Bom, então, Vivara. Bom, se você não conhece Vivara, você pode consultar o vídeo de apresentação institucional. Vivara é uma das empresas que mais me impressiona na bolsa. Eu acho que é um top 3, talvez um top 5 da bolsa, depois de VEG, Multiplan, Doutorprev. Vivara certamente está nesse top 5, tá? E assim, o resultado veio impecável, tá? No segundo trimestre, veio muito bom. Então, receita líquida crescendo 15,9%, muito bom. Receita líquida cresceu 16%, né? Same Store Sales veio em 11%, com destaque para a aceleração das lojas Life e do canal digital. A margem bruta expandiu, veio em 72%, 3,5 pontos percentuais acima, e a margem EBITDA também veio um pouquinho maior. Resultado bom. Agora dessa vez gerou caixa no trimestre anterior. Não sei se vocês se lembram disso, mas é certo que eu tenho que lembrar para vocês, mas no trimestre anterior queimou caixa. Então agora gerou caixa operacional 170 milhões aqui no trimestre. E teve uma coisa muito positiva, tá? Centro de distribuição novo aqui no Espírito Santo. Certamente a empresa se beneficiava de algum benefício fiscal lá no Amazonas, porque é lá que a sua fábrica principal está concentrada. E imagino que o centro de distribuição era somente lá. Agora tem aqui no Espírito Santo. Aqui não, né? Mas lá no Espírito Santo. Aqui os destaques. Aqui tá aparecendo a Larissa Emanuela, né? Eles falaram que foi o primeiro resultado com a Larissa integrando, encabeçando o marketing de Life, né? E tenho certeza que ela deve fazer isso muito bem. É muito bom a empresa fazer trabalho com esses certos tipos de influencers, porque, certamente ela é uma figura feminina muito forte e com certeza ela deve estar agregando muito no resultado da Vivara. Bom, a receita líquida veio em 969 milhões, então 15% aqui de avanço, como nós já vimos, e same store sales de 11%, vendas físicas de 839 milhões e as vendas digitais de 126 milhões. Vamos lembrar lá do resultado de Raia Drogasil? Como que Raia Drogasil consegue vender pra caramba no online, né? E Vivara, que a Vivara não vende tanto assim no online, né? Lembrando que lá em Raia Drogasil cresceu 50% nas vendas digitais e aqui veio um modesto 15%. Modesto não, double digits também, né? Mas eu esperava mais de vendas digitais, mas certamente é uma linha que está crescendo no resultado de Vivara. Margem bruta avançou, já vimos isso. EBITDA ajustado avançou. E a geração de caixa operacional, que é uma ótima notícia. Nós falamos que iríamos acompanhar esse número, né? Apesar de, assim, não ter sido um movimento da empresa no primeiro trimestre, contraiu uma dívida lá, né? Já está bem explicadinho no segundo trimestre lá. E nesse trimestre aqui não tem muito o que avaliar não, tá? Vamos lá. Então aqui está a expansão do segundo trimestre. 8 lojas foram abertas no segundo trimestre de 25. No ano já está em mais 12. Não é um ano de muitas aberturas de loja, tá? Mas é certo que todo mundo está curioso para saber como que o Panamá está indo. E tem um projeto piloto de uma loja internacional lá. Então a Vivara com
planos de expansão internacional, começando esse projeto piloto lá no Panamá. Eles falam de forma curtinha lá no press release, nós já vamos ver isso, tá? Então, presença nacional, já vimos isso. E aqui, o que está avançando mesmo é as lojas Life, né? Os quiosques ainda não começaram a ser queimados. Eu tinha falado isso, né? Que os quiosques iriam ser diluídos no resultado. Já estão começando a diluir, né? Era 14, agora antes era 12. E depois passou a ser 11 apenas, né? Mas quem mais avançou aqui de 184 para 192 foi as lojas Life. Bom, aqui a receita, e aí eles até detalham a receita por, digamos assim, por frente, né? Então tem as lojas Vivara, que representa a que mais representa resultado dentro da empresa. 555 milhões para 625, 12% de avanço. As lojas Life tiveram um enorme crescimento, mas até por isso que eles estão crescendo em lojas Life, né? Então veio de 161 milhões para 208 milhões e os quiosques decresceram 26%. Então, de novo, os quiosques estão vendendo cada vez menos, né? Então, provavelmente eles vão quitar com essa linha daqui, porque tá triste o resultado de quiosques. Vendas digitais, eu dar um Ctrl Z aqui para essa linha atrapalhar. Vendas digitais avançou 15%, era 110 milhões e foi para 126. E aí a receita líquida com as deduções aqui ficou em um avanço de 16%, bem parecido aqui com a receita bruta, tá? No trimestre, mesma coisa, o trimestre veio avançando, veio com um avanço double digit, que como a gente espera, muito bom. Aqui lojas Vivara, né? Então eles mostram um pouquinho como é o desempenho, né? E aí eles ocultam até os quiosques, né? Não tem nenhum destaque positivo assim em quiosques, mas Vivara com as mesmas 266 lojas do trimestre anterior. O same store sales deles é muito bom, né? E o crescimento deles aqui sim é excelente, né? Então, aqui nas categorias, não entendi isso aqui não. 84 lojas madura, né? Então, ainda precisa de muitas lojas amadurecerem. Eles esperam que essa receita cresça ainda mais à medida que esse tempo vai passando e as lojas vão ficando maduras, né? Aqui o digital, e aí eles lançaram um aplicativo, né? Teve mais de 500 milhões de downloads, né? Teve aqui uma participação expressiva das lojas Life no mix de vendas, 13%, bem parecido com o trimestre anterior, mas vendeu mais em quantidade de receita. Então, por mais que a participação nas vendas, na receita, nas vendas totais, na verdade, né, seja o mesmo, vendeu mais em dinheiro. Então, isso é ótimo, né? E o crescimento de vendas de quase 30%. Aqui a evolução da margem bruta, né? Então, teve uma pressãozinha aqui no pessoal. O custo, esse CMV, que eu não sei muito bem o que é. Teve uma depreciação aqui também, mas a margem bruta avançou para 72,3%. Na margem bruta, que é muito alta, né? Sem o que falar, uma margem muito boa. E assim, avanço do trimestre é se comemorar. Aqui a margem EBITDA ajustada, né? Também teve um avanço aqui de mais meio ponto percentual, né? Meio não, né? Mas aqui mais 0,9 bips. Então, 0,9 não, 1,9, né? Viajando. Então, assim, o resultado operacional da empresa avançando, isso é ótimo. E o lucro líquido, né? Quando vocês olharem o lucro líquido, lá no press release, vocês vão tomar um susto, né? Porque lá não tem o ajustado. Teve um crédito aqui no trimestre anterior que elevou o lucro para 210 milhões. Mas, se vocês forem comparar o recorrente, teve um aumento muito bom de 36%. Sim, o lucro líquido avançou bastante, quase 40% no avanço. E no semestre aqui, a mesma coisa, né? No semestre avançou 81%. Então, assim, a empresa veio com uma geração de resultado muito boa, muito excelente, né?
E aqui, né, teve uma alocação de alíquota para cálculo de R diferido, né, expurgando, né, os efeitos acima, que é esse lance do imposto de renda. O lucro cresceu 15% ao invés dos 40%, mas mesmo assim continua muito bom, bem em linha com o crescimento de receita, tá? Então, notícia boa. Aqui é a dinâmica do estoque. Então, eles tiveram aqui uma redução do estoque. Eles estão tentando fazer um controle do estoque, derretendo produtos de giro lento, estão redistribuindo produtos entre lojas, né? Porque eles estavam explicando que às vezes estava acontecendo o cliente chegar, não ter o produto que ele queria na loja. E isso estava fazendo com que ele tivesse uma experiência ruim. Então, eles estavam tentando melhorar nessa gestão de estoque, né? Então, a empresa avançando aqui na sua gestão de estoques, né? Aqui outros destaques, né? O CAPEX ele está vindo menor porque a galera começou a classificar despesas de tecnologia da informação em outra categoria, que é dos OPEX, né? Então, e também teve um menor número de aberturas e maior eficiência nas negociações com fornecedores. Então, o CAPEX está vindo menor nesse sentido. A empresa não está investindo tanto assim em abertura. Imagino que ela está fazendo um estudo. O que eu vejo dos resultados de Vivara é que ela está presente em todos os grandes shoppings brasileiros. Isso é fato. Só que agora ela está começando a fazer alguns estudos para abrir lojas nas ruas, em grandes centros, por exemplo, no centro da cidade, onde tem, inclusive, concorrentes deles. Então, imagino que eles estão segurando um pouquinho e esse CAPEX vai voltar a aumentar, né? Caixa operacional aumentou, ótimo, e o endividamento aqui de 476 milhões, sendo os 153 milhões de risco sacado. Nós já vimos isso no trimestre anterior, né? Mas a dívida líquida continua em níveis muito tranquilos, 0,4 vezes, é quase nada de alavancagem, né? E aí as perspectivas, né? O que eles estão esperando? Eles estão confiantes aí no roadmap de lançamentos deles. Eles têm um bom portfólio de produtos, né? E aí querem fazer uma alocação em todos os canais, lojas, sites e app, né? A margem bruta, eles esperam aqui um foco na gestão de preço, otimização de custos, evolução de mix, gestão de gastos, geração de caixa. Eles querem gerar caixa, né? Conversão de EBITDA, né, em caixa, ótimo. E aí eles estão aqui olha só que interessante, eles ainda estão trabalhando com expansão aqui. Teve 12 aberturas ainda nesse ano, tem mais 2 trimestres para acontecer, sendo que o terceiro já está acontecendo há um mês, né? Então eles estão aqui com um cenário de abertura entre 40 e 50 lojas, é isso que está no guidance deles. E aí parece que eles estão vendo que dá para abrir ainda mais loja de Life do que eles estão esperando, né? E o centro de distribuição lá no Espírito Santo, que é uma notícia excelente, né? Então, tem que falar. Resultado, assim, excelente aqui da Vivara. E nós vamos agora abrir o press release, tá? Por que abrir o press release? Porque no press release nós temos aqui uma apresentação dos números mais dispostos, sabe? É a mesma coisa que aconteceu com o resultado anterior que nós vimos de Fleury. Na apresentação foi mais enxuto. Não diria mais enxuto porque a apresentação de Fleury era maior que a de Vivara. Mas eu gosto de ver linha a linha, né? Eu não sei se vocês me entendem. Tem mais detalhes também, né? No press release. Então deixa eu dar um belo zoom aqui para vocês. Já vou colocar aqui na minha canetinha. E vem com primeiro um comentário bem grande, né? Vem com os destaques que nós já vimos, né? Aqui, esse gráfico está lá na apresentação. Não precisamos passar por eles. Aqui, um pouco do panorama das lojas, né? Que eles têm. Já vimos isso também por lá. Tá, beleza. Aqui eles até mostram um pouco do estudo, né? Tem um estudo aqui, mas não me interessei muito no estudo. Vamos para frente. Aqui, o lance que eu falei com vocês do comentário, né? Não tem muito detalhamento da operação lá no Panamá.
Ela foi inaugurada em outubro de 24, tá quase fazendo um ano, né? E o que eles falaram é que ele tá apresentando um resultado bem em linha com o planejado, mostrando evolução consistente mês a mês. Então, a cada mês tá vendendo mais, isso tá sendo legal. E a loja lá é bem bonita, né? Bem interessante a loja lá no Panamá. É, pô, eles deveriam firmar o toco, falar assim, não, foi muito bom, vamos pra cima, né? Mas, enfim, pelo menos já mostraram um pouquinho. No passado não tinha nenhum comentário. Aqui as lojas Life, né? Então, essa aqui, eu não sei se essa aqui é lá, essa é a Manuela, mas enfim, a galera tá investindo nisso, as vendas digitais, beleza, não precisamos ver de novo, né? Aqui as categorias, né? Isso aqui é importante. É legal vermos isso porque, ó, isso tá na prestação institucional com mais detalhes, né? Mas a Vivara não vende só joias, ela vende relógios, ela vende acessórios, ela vende serviços, e a única frente que apresentou uma piora no resultado foi serviços, com menos 20%, mas no geral a receita líquida veio aqui com 16%, puxadas principalmente por Life, por joias, depois por relógios, né? Então, os acessórios cresceram um pouquinho também, mas, né? Todo mundo crescendo, menos os serviços aí. Eu imagino que os serviços é escrita em anel, coisa desse tipo, eu imagino, tá? Não sei o que seria o serviço, não. Aqui, né? Aqui é a representação das vendas, né? Aqui tem um tanto de imposto lá, não cabe muito a gente avaliar isso. Aqui é a Gisele, né? Com algumas coisas da Vivara aqui, né? Então, fica atraente, né? Bem legal. Bem legal. Lucro bruto, imagem bruta. Então aqui o custo total, ele teve um leve acréscimo de 3%, mas o lucro bruto avançou 21% porque teve muito controle em outras coisas. As despesas de fábrica decresceram bastante. Eles tinham trago isso no primeiro trimestre, que tinha muita despesa com fábrica, eles estavam fazendo um investimento lá, um treinamento para os caras produzirem mais, enfim. Teve aqui um aumento de insumo, mas eu acho que esse aumento de insumo ele é até ok, tá? Não diria. Mas assim, essa diminuição da despesa de fábrica e essa depreciação que caiu bastante contribuiu para o lucro bruto vir muito bom. E aí teve esse ganho de margem, né? Veio de 68 para 70, quase 73. Então, excelente demais, tá? Excelente demais a gestão aqui na margem bruta deles. É por isso que eu gosto de vir aqui no Press Release, tá vendo? Você vê com um pouco mais de detalhe. Consegue saltar um pouco os olhos mais o número no detalhe, né? Aqui as despesas operacionais, as despesas operacionais com vendas, elas cresceram 14,5%, então é uma empresa que gasta muito principalmente com frete, né? Teve aqui um aumento com custo de frete, que eu imagino que isso vai abaixar um pouco com a questão do centro de distribuição lá do Espírito Santo. Teve aqui os serviços profissionais contratados, imagino que seja os caras, seja a galera fazendo propaganda aí pra Vivara, né? Larissa Manoela, Gisele Bündchen e qualquer mulher famosa, a Vivara tá contratando aí, né? Gastou 11 milhões, 71% acima, mas eu acho que é totalmente entendível, tá? Outras despesas com vendas, imagino que eles até explicaram essa despesa com vendas, que foi um lance lá de um brinde que eles deram no Dia das Mães, né? Despesa com marketing também teve um crescimento, então por isso que a despesa geral administrativa veio um pouquinho maior, mas empresas de varejo, eu não diria de varejo, tá? Porque Raia Drogasil é empresa de varejo, não precisa de gastar tanto assim com marketing. Mas Vivara precisa gastar com marketing, porque tem um público muito associado a isso, adolescentes, mulheres, então é um público tão diferente, e gastar com marketing que aí faz sentido, e faz muito sentido mesmo. Teve um gasto enorme com aluguel e condomínio, tá? Mas acredito que não é nada demais assim, tá? Então, no geral é isso, né? As despesas operacionais cresceram aí, né? Mas eu acho que isso é totalmente esperado pro tipo de negócio que a Vivara tem.
Ok, então aqui a alocação dos gastos, né? De CAPEX versus OPEX, na prática é tudo a mesma coisa, né? Detalhar isso aqui não faz sentido, muito sentido para o vídeo. Aqui a geração do EBITDA, né? E aqui do lucro líquido. O que eu falei, ó? Você ia tomar um susto vendo o lucro líquido do ano passado com esse. Mas lembra que tem um não recorrente de quase 100 milhões lá. Então o lucro avançou sim no trimestre, tá? Apesar que o resultado financeiro ele veio positivo, né? 33 milhões. Então a empresa não tem dívida quase nenhuma, né? Então o EBITDA total ele ainda assim caiu, mas por conta do não recorrente, né? Então, aqui no EBITDA ajustado, o avanço foi de 25%, tirando esses não recorrentes, né? Foi feito no recorrente de 72 milhões, e aí teve um lance lá com o FRS também, né? Então, teve até um ganho com efeito no recorrente aqui, né, no trimestre, mas por isso que teve esse avanço de margem no EBITDA ajustado, tá? E aí o lucro líquido, né? Lembrando que aqui eles nem mostram ajustado. Então aqui você toma um susto, você fala assim, o lucro líquido caiu 28%, como assim? Mas lembra, teve 100 milhões de crédito de PIS/COFINS lá, e se não fosse isso, o lucro teria crescido 40%, mas teve uns não recorrentes para cima também, né? Como nós vimos lá em cima de um crédito, né? Quer ver? De itens não recorrentes, olha lá. Teve 8 milhões acima, então o lucro teria crescido 15%, bem em linha com o aumento da receita, tá? Então não toma esse susto quando se abre o press release, não. O EBITDA ajustado veio bom, gerou resultado operacional e gerou aumento de receita. Claro que, se for comparar com tudo, claro que vai cair, né? Mas teve um não recorrente enorme no trimestre passado. Aqui os investimentos, né? Os investimentos ficaram aqui menores, como eles mesmos trouxeram. Um investimento menor aqui em novas lojas, sistemas de TI com menos investimento também. Bem em linha, tá? Aqui, o endividamento, vocês podem observar que o endividamento ele cresceu, dobrou a dívida, isso é verdade, tá? E aí, a dívida líquida tá aqui. A dívida líquida, ela cresceu, ela dobrou, como eu mostrei lá, por causa do risco sacado, né? Se não fosse o risco sacado teria crescido até mais, mas não vamos esquentar muito a cabeça com isso, porque olha o nível da dívida, né? A dívida deles está num patamar em relação ao EBITDA ajustado muito tranquilo. Nesse trimestre não teve a questão de risco sacado nos empréstimos, como nós vimos, né? Eu acho que está bem em linha, tá? E aqui, tanto que nesse trimestre gerou caixa. Eles não mostram o primeiro trimestre aqui, mas em comparação com o segundo trimestre gerou mais de 100% acima de geração de caixa, 152 milhões de fluxo de caixa livre gerados da operação. Então, muito bom mesmo. Tem aqui a questão dos estoques, né? Toda aquela questão para calcular o caixa livre, né? Mas resultado muito em linha, muito bom em todas as esferas, né? Cresceu receita, controlou custo bruto, as despesas com vendas e as operacionais é entendível crescer. Então, isso aqui nem vou considerar como destaque tão negativo assim. Então, cresceu o EBITDA no resultado operacional, cresceu o lucro e gerou caixa. Impressionante. Resultado, ó, zen, resultado bacana. E aí vem aqui com a dinâmica de estoque. Já falamos um pouquinho de estoque lá atrás, tá? Então, beleza, né? Eles estão falando aqui da expansão agora. A empresa ganhou market share, tá? Então, empresa com 22,7% de market share no mercado brasileiro de joias, mais 5,2 pontos percentuais comparado com o segundo trimestre de 2024, né? Então, não tem jeito. A empresa tem muito espaço para abocanhar aqui ainda. Não vai ter 100% do mercado, certamente que não, mas, cara, tem muita expansão para essa receita continuar crescendo. Fora as pessoas que já compram, as vendas nas mesmas lojas crescendo, o resultado daqui a 10, 15, 20, 30 anos tem tudo para ser excelente
para a Vivara, inclusive, talvez liderando o cenário internacional de joias, porque ela já mostrou em apresentação institucional que no cenário internacional o mercado também é muito quebrado, ele é muito dividido, né? Tem muita gente operando no mercado e não tem uma líder que sobressai. Igual motores, tem muita gente que produz um motor, mas a WEG é especial e ela é líder aqui e líder lá fora. Então a Vivara é a futura WEG, né? Eu acho que eu fiz isso, eu escrevi isso no comentário. Eu acho que a Vivara tem tudo para ser classificada como uma WEG do futuro lá no mercado de joias. Aí tem uma mensagem aqui da Mariana Kaufmann. Kaufmann é os caras da família lá da Vivara, tá? Então ela se tornou presidente do conselho de administração. Acho que é interessante, né? Tem 2 mulheres no conselho, muito bom. Aqui um pouco das perspectivas dele, isso aqui já tá lá no slide, tá? Aí vem a mensagem do CEO, e aí o resultado com todas as linhas, tá? Não vou passar por todas as linhas aqui, já passamos. E, cara, esse é o resultado de Vivara. Resultado, assim, muito, muito, muito positivo, tá? Não tenho o que falar. Vamos para a tela do Fundamentei. E deixa eu mostrar para vocês que aqui o resultado ficou bem em linha, né? Vamos pegar o trimestral aqui. Pegar um 2024 mesmo. Isso. Só aqui, ó. 656 milhões de receita líquida para 761. Aqui no EBITDA, 265 para 230, mas teve no recorrente, lembrar disso. Então a margem líquida, a margem EBITDA decaiu por causa disso, mas o ajustado veio bom. EBIT, lucro bruto, também está contando com aquele não recorrente, tá? O lucro líquido aqui vai ver decrescendo, mas teve no recorrente, por isso a queda de margem bruta aqui, né? A dívida dobrou, mas nós já vimos por quê, mas em linha com o EBITDA ajustado, tá muito tranquilo, não tem problema. O fluxo de caixa livre veio positivo agora, muito bom. E o proventos aqui anunciado. E o CAPEX aqui bem menor que o trimestre anterior, mas nada demais também. Logo, logo começa a investir de novo. É uma empresa muito redonda nos seus indicadores. Empresa que impressiona. O último comentário é o meu, né? E aí nós vamos para o nosso clássico comentário a partir de agora. Vamos dar o zoom aqui como de praxe. E logo, logo vocês voltam, tá ok? Até daqui a pouco. Então vamos lá, vamos pro comentário. Resultado impecável, tá? Eu só tenho 2 palavras, 2 letras. Nu. E resultado sinistro, tá? Receita bruta, receita líquida crescendo 2 dígitos. Cenário de crescimento importante demais para a companhia. Ganho de margem bruta. Teve um controle nas despesas com fábrica, que vieram muito altas nos trimestres anteriores e eles conseguiram controlar agora. Gasto com o pessoal também caiu nas fábricas. Isso proporcionou um ganho líquido na margem bruta de 3,1%. Crescimento nas vendas de Vivara, Life e Digital acontecendo com sucesso. Os quiosques continuam sendo o patinho feio da Vivara. Imagino que eles darão um destino para esse quiosque muito em breve, porque com certeza deve estar gerando algum custo. Toda vez a receita está caindo e aí, né? E aí? Vamos fazer o quê, né? Vamos pegar o dinheiro desse quiosque e vamos botar tudo de Life. Vai crescer o resultado, né? Abertura de lojas Life ao longo do trimestre, e teve um comentário da companhia falando que dá para cumprir muito mais do que o guidance prevê de abertura de 50 lojas para o ano. Então, assim, a empresa anuncia que vai continuar gerando receita, continuar gerando lucro bruto e lucro líquido para o futuro, continuar aumentando esse número, né? As despesas operacionais e com vendas avançaram 28 e 14,5, respectivamente, mas aqui eu entendo, tá? Eu expliquei um pouquinho disso ao longo do vídeo. É um pouco do perfil da empresa. Precisa ter esse lance de gasto com propaganda. Tem que ter a Larissa Manoela falando lá, Gisele Bündchen. É um perfil mesmo da empresa, sabe? Não é o perfil da empresa, mas é o perfil do consumidor, né? Que tipo de adolescente vai ver a Larissa Manoela, que deve ser uma referência para muita gente, usando joia da Vivara, e ela não? Ela vai querer comprar, vai querer experimentar. Então, eu acho que isso aqui está totalmente em linha com o perfil que a empresa tem de cliente, tá?
EBITDA e lucro líquido com crescimentos muito interessantes, tá? E aqui eu até coloquei tem um nome que é recorrente, por isso quando a gente olha aqui no Fundamentei, o lucro tá baixando, mas existe um não recorrente grande, né, de quase 100 milhões no trimestre anterior. Então, tirando isso, o lucro teria avançado 15%, né? Com o não recorrente desse trimestre, o lucro líquido avançou 40%, um número monstruoso, né? E investimento e endividamento muito tranquilo, não é necessário se preocupar tanto com isso. E lembra do trimestre anterior, que ela queimou caixa e dobrou sua dívida, isso não voltou a acontecer, porque ela gerou bastante caixa nesse trimestre e foi mais um ponto positivo para a Vivara. Então, resultado impecável. Ela conseguiu aumentar a receita, diminuiu a despesa na fábrica, aí o lucro bruto melhorou, o resultado operacional, que é o EBITDA, melhorou. As despesas operacionais veio altas, mas faz parte do perfil da empresa, então isso daqui acho que nem faz. Né, claro, se pudesse controlar isso daqui, melhor, mas se faz parte do perfil do consumidor, que invista mesmo e que isso traga muito retorno em receita, em lucro posteriormente. O lucro líquido com bom nível de crescimento, né? Gerou caixa, então a empresa fez tudo que ela deveria fazer, né? Fora a parte do negócio, onde o número de lojas aumentou, a empresa falou que dá para aumentar mais do que o guidance, o market share da empresa avançou, as vendas do Panamá estão melhorando mês após mês, então assim, Vivara deu aulas de gerar valor nesse trimestre, tá? Então, tenho que falar, é aqui que nós encerramos o nosso vídeo, porque, impressionante. Vivara veio com um resultado muito forte no segundo trimestre, certamente vai continuar gerando valor para acionista e, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou. E aí, o que você acha do resultado de Vivara? Excelente, né? Não tem como discordar disso aqui. Então, muito obrigado por você que me acompanha até aqui. Você se inscreve aqui nesse canal, deixa a sua curtida, isso ajuda muito o canal a crescer. E muito obrigado vocês que me acompanham sempre. Tamo junto sempre e até a próxima análise. Falou!